Em nome de uma suposta liberdade, vemos pessoas exaltando o pecado, glorificando comportamentos que a Bíblia condena e ridicularizando aqueles que defendem a verdade. Imagine um cenário em que a humanidade se perde em meio ao caos. Valores são invertidos, o bem é desprezado e o mal se torna rotina. Não estamos falando de um filme de ficção, estamos falando de uma profecia bíblica que já está se cumprindo diante dos nossos olhos. E foi o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos, quem deixou um alerta poderoso sobre os últimos dias. Ele descreveu o comportamento humano nos finais dos tempos com detalhes impressionantes. Esses comportamentos seriam um sinal do fim do mundo e da vinda de Jesus Cristo. Antes de mais nada, precisamos entender quem era Paulo e por que essa mensagem dele para Timóteo é tão importante. Paulo não estava fazendo uma previsão vaga ou lançando palavras ao vento. Ele estava trazendo um alerta direto, inspirado por Deus, sobre algo que aconteceria nos últimos dias. E o que ele disse? Que esses dias seriam marcados por tempos difíceis. Mas que tipo de dificuldades ele estava falando? Será que ele se referia a guerras, fome, catástrofes naturais? Não. O que Paulo destacou como o maior problema não estava lá fora, no mundo físico, mas dentro das pessoas. Ele falou sobre um colapso moral, uma transformação na maneira como os seres humanos se comportariam. E essa mudança, segundo ele, seria a marca dos últimos tempos. Paulo começa dizendo que, nos últimos dias, as pessoas seriam egoístas. Egoísmo. Parece algo simples, mas pare e pense. O mundo atual está cada vez mais centrado em si mesmo. Vivemos a era do eu. Tudo gira em torno do que cada um deseja, do que cada um sente, do que cada um acha que merece. Hoje, as pessoas não querem mais saber de sacrifício, de responsabilidade, de compromisso com os outros. É tudo sobre prazer imediato, sobre o que eu ganho com isso. E sabe o que é mais assustador? Esse comportamento é celebrado. Nas redes sociais, o egoísmo é vendido como algo positivo. Cuide de você primeiro. Não se importe com o que os outros pensam. Faça o que te faz feliz. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Paulo nos alerta. O egoísmo desenfreado é um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim. Paulo continua a lista, dizendo que as pessoas seriam avarentas, orgulhosas, arrogantes e ingratas. Agora pense comigo. Não é exatamente isso que vemos hoje? Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que traíram amigos ou familiares por dinheiro? Quantas vezes você viu notícias de líderes orgulhosos que desprezam qualquer crítica e se colocam acima de tudo e de todos? E quantas vezes você já sentiu que a gratidão desapareceu da nossa sociedade? A avareza, o desejo descontrolado por dinheiro e poder, se tornou o Deus desta geração. E o orgulho? Bem, o orgulho é o motor que move muitas pessoas hoje. Elas não querem mais reconhecer erros, pedir perdão ou se submeter à vontade de Deus. Mas Paulo avisou que isso aconteceria, e ele não parou por aí. Em seguida, Paulo diz que nos últimos dias as pessoas seriam desobedientes aos pais, ingratas, sem afeição natural e cruéis. Isso te soa familiar? Hoje é comum ver filhos desprezando os pais, tratando-os como ultrapassados ou irrelevantes. A autoridade familiar foi destruída. E o que restou no lugar? Uma geração sem raízes, sem respeito, sem limites. E o que dizer da falta de amor? Paulo usa a expressão sem afeição natural. Ou seja, as pessoas perderiam até mesmo a capacidade de amar de forma genuína. Hoje, vemos um mundo cheio de discursos sobre amor, mas vazio de práticas verdadeiras. Todos falam em amar, mas poucos sabem o que isso realmente significa. É um amor interesseiro, condicional, que só existe enquanto houver algum benefício. E quando o amor verdadeiro desaparece, o que sobra é a crueldade.
Outro ponto que Paulo destacou é que as pessoas se tornariam inimigas do bem. E olha, isso já é realidade. Estamos vivendo tempos em que os valores bíblicos são ridicularizados. Quem tenta viver segundo a vontade de Deus é visto como ultrapassado, intolerante, retrógrado. A sociedade de hoje exalta o que Deus condena e condena o que Deus exalta. A imoralidade sexual é aplaudida, a honestidade é desprezada, a justiça é distorcida, tudo está de cabeça para baixo. E quem ousa defender a verdade da palavra de Deus é perseguido. Paulo sabia que esses dias chegariam, e o mais assustador, eles chegaram. Agora, preste atenção no que Paulo diz no final da lista. Ele fala que nos últimos dias as pessoas teriam uma forma de piedade, mas negariam o poder dela. Em outras palavras, elas teriam aparência de santidade, mas estariam completamente vazias por dentro. Elas falariam sobre Deus, frequentariam igrejas, se apresentariam como espirituais, mas suas vidas não refletiriam o verdadeiro poder transformador do Evangelho. Não parece exatamente o que acontece hoje? Quantas vezes você já viu líderes religiosos pregando uma mensagem vazia? Quantas vezes você viu pessoas usando a religião como fachada, mas vivendo de forma totalmente contrária ao que Jesus ensinou? Esse é um alerta sério. A hipocrisia espiritual é um sinal claro de que estamos nos últimos dias. Paulo não mediu palavras quando advertiu Timóteo sobre os tempos trabalhosos que viriam nos últimos dias. E aqui está um detalhe poderoso. Ele não falou sobre um tempo difícil, mas sim sobre tempos difíceis no plural. Isso nos mostra que o caos virá em ondas, como uma maré furiosa, cada vez mais forte, cada vez mais avassaladora. Essas ondas não serão meros eventos isolados. Será um ciclo constante de crise, tensão e decadência moral. E, sinceramente, já estamos vendo esses sinais em todo canto.